Abre nossas Bíblias em João, irmãos, capítulo 1. João, capítulo 1, versículo 1 também, irmãos. Aqui vai falar de um princípio, né, irmãos? Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Se nós formos lá em Gênesis, no capítulo 1 também, no versículo 1 vai dizer também, no princípio, né, irmãos? No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, né, irmãos? Então lá fala de um princípio também, lá vai falar de uma criação, lá vai falar de uma formação, lá vai falar de um jardim que foi formado ali, o homem que foi formado ali para o jardim, a mulher que foi formada ali também, e logo em seguida mostra o pecado entrando na raça humana, né, irmãos? Através de Adão e Eva ali e a serpente. Então tudo isso aconteceu ali naquele princípio, que na verdade, né, irmãos, na verdade não é bem o princípio de tudo, né? Aqui em João, vem dizendo aqui que no princípio era o verbo, no princípio era a palavra. E vem dizendo que tudo foi feito por Jesus, sem Jesus nada do que foi feito se fez, irmãos. Então, e depois, em seguida aqui no capítulo 6, no versículo 6, perdão, vem dizendo assim, ó, capítulo 1, né, que nós estamos, versículo 6. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, João Batista, né, irmãos? Então ele foi enviado por Deus. Versículo 7. Esse veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. De quem que ele testificava, irmãos? Jesus. Jesus é a luz, né? Jesus é o verbo, Jesus é a palavra, Jesus é a luz, Jesus é a vida. E aí vem dizendo aqui, ó, versículo 9: ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então ele dá a todos aqueles que creem nele, né, irmãos, o poder de ser feito filho de Deus. Nós sabemos que o poder de Deus é a palavra. Está lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo diz, né? Não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então nós sabemos que é a palavra. E no princípio era a palavra. Então Jesus é a palavra, ele é a vida. Então ele veio e ele dá o poder de todo homem e mulher aí ser feito filhos de Deus, ao que creem no nome dele. Versículo 13, ó. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão. Mas nasceu de quem, irmãos? De Deus. Então existe também duas criação aqui, né, irmãos? Duas gerações, né? Existe a geração dos homens que foram gerados da vontade do homem, da vontade da mulher ali, foi gerado da carne, mas existe uma geração que é gerado pela palavra da verdade. Então, quando ele dá o poder do homem ser feito filho de Deus, o poder é a palavra que gera novas criaturas. O poder que ele dá é o evangelho que molda, né, o ser humano, que forma o ser humano, gera o ser humano, que cria uma nova criatura ali, irmãos. Por isso que ele fala para Nicodemos, né? Necessário é nascer de novo. Necessário é uma nova vida, é a verdadeira vida. Nele estava a vida. Então, a vida tem que surgir no ser humano, não é, irmãos? Então, os homens lá no Antigo Testamento, eles tinham uma vida terrena, tinham uma vida carnal. Eles foram gerados, a semente corruptível. Mas é necessário, para ser filho de Deus, ser gerado pela palavra, pelo Evangelho. E o Evangelho, irmãos, ele vem nos ensinando muitas coisas. O Evangelho vem nos mostrando que nós temos que crer naquilo que vem a partir de Jesus. A partir de Jesus, começa a se esclarecer a mente do ser humano. Começa a trazer entendimento. Né? Lá em 1 João capítulo 5, no versículo 20, ele diz que o Filho de Deus é vindo e deu o que, irmãos? Entendimento, para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro nós estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então aqui, irmãos, já começa a manifestar um novo Deus aqui. O Deus verdadeiro, né? Porque um Deus falso já tinha. Um Senhor já tinha desde o começo lá de Gênesis. Então lá já tinha o Senhor. Mas aqui começa a revelar para nós um Deus que é verdadeiro. Então o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aí vem dizendo aqui, ó, versículo 14, ó. E o verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Irmãos, Jesus, quem via a glória em Jesus, era a glória do Pai que ele trazia, não é? Quem via a conduta de Jesus é a conduta do Pai que ele trouxe. Então, a lei foi dada por Moisés,
Vem dizendo aqui um pouquinho mais à frente, aqui, ó, versículo 17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus. Se nós formos lá no Antigo Testamento, vai ter fé lá, né, irmãos? Lá vai ter homens de fé, vai ter mulheres de fé, mas não a fé que salva. Não a fé com entendimento para salvação, para libertação. Agora, graça não tinha. Porque graça o que que é, irmãos? Graça é o favor imerecido. É aquilo que nós não merecemos e ele nos dá. Isso é a graça de Deus. Lá não existe isso. Segundo a lei, ou você cumpre o que está escrito, ou então já era. Se não cumprir, vai ser condenado por isso. Então não tem graça, irmãos. A graça vem por Jesus mesmo. Em Jesus se encontra graça. Em Jesus se encontra justificação. Porque o homem até então não era justificado. Então o homem, para conseguir alguma coisa, ele tinha que cumprir todas as leis, estatutos e ordenanças lá do Antigo Testamento. E não se conseguia isso, irmãos. Aí a gente sempre fala, eu sempre digo, né, irmãos, que tem homens lá que também não cumpriam, lógico, homem nenhum cumpriu, mas que eles eram honrados, né, irmãos? Eles eram honrados lá pelo Senhor, mas não quer dizer que eles tinham salvação, não tinham. E muitos deles foram honrados um bom tempo e depois o Senhor lá pesou a mão sobre eles. Né? Um exemplo claro, né, irmãos? Um exemplo claro é Salomão, né? Salomão, ele foi honrado ali, ele cometeu os erros dele, cometeu as falhas dele, e durante o tempo de vida dele ali, ele foi honrado. Mas no finalzinho, o Senhor lá também não estava contente com ele não, né, irmãos? Não estava contente com ele, porque ele recebeu a sabedoria daquele Senhor lá, recebeu riquezas, mas arrumou 1000 mulheres lá e se voltou para os deuses delas, começou a servir os deuses delas, e isso aí não agradou o Senhor lá também. E assim aconteceu com outros também, né? Nem Moisés conseguiu agradar o Senhor lá, né, irmãos? Então, por aí já dá para ter uma ideia de que lá não havia graça, né? Lá não havia graça. A graça e a verdade vieram por Jesus. Um pouco mais à frente aí, irmãos, 1 João capítulo 1, irmãos. 1 João, agora a carta, né? Primeira epístola de João, capítulo 1, o versículo 1 também, irmãos. Diz assim, irmãos: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Então aqui, irmãos, João, ele deixa claro aqui que a vida foi manifestada através de Jesus. E quando se fala em vida, é vida eterna, irmãos. Porque no Antigo Testamento existia vida, mas não era a verdadeira vida, porque a verdadeira vida ela é eterna. Então a verdadeira vida é só por Cristo. Então os homens lá tinham vida, mas eles morriam e sem esperança, sem promessa, né, irmãos, de vida eterna. Jesus não. Jesus ele vem e traz vida. E ele é a própria vida, né? E aí diz aqui, ó, versículo 3, ó, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Então, o gozo, irmãos, a alegria, ela deve se cumprir em nossas vidas. Por quê? Porque da mesma forma que João andou com Jesus ali, e ele tocou na palavra da vida, ele esteve com Jesus, ele viu, ele ouviu coisas maravilhosas vindo do próprio Deus ali, irmãos, e deixou escrito para nós, para que nós tenhamos alegria, para que nós tenhamos gozo nesse mundo. Por quê, irmãos? Porque se olharmos para as lutas, dificuldades, olharmos para aquilo que nós enfrentamos, irmãos, desfalecemos. Nós temos que ter alegria, encontrar alegria é na palavra, porque a palavra é o poder de Deus, é o poder de Deus para nos tornar filhos de Deus. A palavra é o que gera em nós novas criaturas. A palavra é o que faz com que cada um de nós enfrentemos as lutas de cabeça erguida, irmãos, de pé, sem tombar, sem cair, não é, irmãos? De pé, seguimos adiante. Nós não temos direito nem de olhar para os lados e não temos direito de olhar para trás. Por quê, irmãos? Porque Deus não se agrada. Por que ele não se agrada, irmãos? Porque a vontade dele é de que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, aquele que retrocede, aquele que olha para trás, é lógico que não vai agradar a Deus. Nós temos que perseverar até o fim, irmãos. Perseverar, caminhando, rumo ao alvo. E existem muitas distrações que querem nos distrair. Muitas coisas tentam nos distrair. Assim aconteceu com Adão e Eva lá, né, irmãos? A serpente distraiu Eva ali, e ela estava focada naquilo. Ela disse para a serpente, olha, a gente pode comer de toda a árvore que tem aqui, só que a gente não pode comer daquela que está no meio do jardim. Não pode, nem tocar nela. Então Eva, ela sabia ali o que ela não podia fazer. Mas a serpente foi lá, né, irmãos, com palavras suaves ali, e enganou ela, né, irmãos? Distraiu ela ali com palavras, e ela foi lá e caiu. E Adão foi lá e caiu junto. E nós, irmãos, da mesma forma. O diabo quis tentar Jesus, não conseguiu, ele parte para cima de nós hoje.
Ele vai nos distrair também com muitas coisas e nós estamos no caminho da verdade. Nós temos vida, nós temos a palavra que nos sustenta, temos uma palavra que tem que nos trazer gozo, tem que nos trazer alegria. E se a palavra tem que nos trazer alegria, irmãos, é porque a alegria não está em outro lugar. E se nós encontrarmos alegria em outro lugar, isso está errado, irmãos. Errado. Nós temos que entender isso daí. A nossa alegria tem que estar naquilo que os apóstolos falaram de Jesus, naquilo que Jesus falou, naquilo que está escrito, irmãos. É no Novo Testamento. O Novo Testamento tem que nos trazer alegria. O diabo, ele lança tropeço contra nossas vidas. E a palavra nos traz consolo, nos traz fortaleza. E é nela que nós temos que encontrar alegria. O mundo tenta nos distrair também, com muitas coisas. Mas a nossa alegria não está no mundo. A nossa alegria não está nas coisas visíveis. A nossa alegria está nas coisas invisíveis. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. E quando se fala fé, é entendimento, irmãos. A fé que nós temos hoje é uma fé que salva, é uma fé que liberta. A fé, lá no Antigo Testamento, não era assim. Não era assim. A promessa feita a Abraão lá, ele demonstrou ali que ele teve fé. E a fé que ele teve ali foi imputada como justiça. Só que a promessa que ele recebeu lá não foi de vida eterna. A promessa que ele recebeu lá foi que a geração dele ia crescer, que ia ser uma bênção, ia ser uma maravilha. Tá bom. Só que as promessas de Jesus é muito mais excelente que isso. Muito mais excelente. Então, nós temos que atentar muito bem para isso, irmãos. Muito bem. Versículo 5, ó. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Qual é a mensagem, irmãos? Que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Irmãos, isso aqui já nos revela muitas coisas. Com esse testemunho aqui, com essa afirmação aqui de João, pelo Espírito Santo, nós já entendemos que não existe. Bom, a palavra sempre nos diz, né, irmãos, que não existe comunhão das trevas com a luz. Isso aí nós já sabemos. Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Todas as vezes que existe alguém se passando por Deus e que a atitude dele é trevas, irmãos, não tem nada a ver com Jesus. Não tem nada a ver com o Pai de Jesus. Por quê? Jesus é a expressa imagem do Pai. Então não tem como obra nenhuma de trevas ter a ver com o Pai de Jesus, ter a ver com Jesus. Então isso aqui já nos esclarece muitas coisas. E esclarece, irmãos, toda a humanidade, mas não são todos aqueles que querem tomar posse da palavra, né? Tem muitas pessoas que preferem continuar no erro, continuar no engano, né, irmãos? Aqui em Hebreus, irmãos, Hebreus capítulo 1, versículo 1, diz assim, ó. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias. Por quê, irmãos? Pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o quê, irmãos? O mundo. Então, o Novo Testamento, ele está cheio de afirmações de que Jesus, irmãos, ele é antes de tudo, o mundo foi feito por ele, tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. E quando nós vamos lá no Antigo Testamento, nós temos que ir, irmãos, com luz, e essa é a luz. Essa é a luz. Não tem como dizer, Jesus não tem nada a ver com isso daqui. É lógico que ele tem a ver, porque tudo começou por ele, tudo foi feito por ele. Só que a administração desse mundo hoje, nós sabemos que é do maligno, né, irmãos? Nós sabemos como foi que aconteceu tudo aquilo ali. Aqui diz, ó, versículo 2, né, ó, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, você vê uma trajetória aqui, irmãos, uma trajetória de que o mundo foi feito por ele e que ele também vem fazer o quê, irmãos? Nos remir de toda iniquidade. Ele vem nos purificar do pecado. Ele vem resolver a questão do pecado que foi lançado lá em Gênesis. Então, irmãos, tudo começa por Jesus e também termina por Jesus. Porque aquele que tudo fez também vai vir um dia para buscar a sua igreja e ali vai ser o fim daqueles que não fizeram o que era para ser feito, irmãos. Que foram os anjos, né? Como vai dizer aqui, ó. Versículo 4, ó. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, aqui já passa a falar dos anjos, por quê, irmãos? Porque os anjos se passaram por Senhor lá no Antigo Testamento, né? Aqui no capítulo 2, versículo 1, vem explicando isso daí, né, irmãos? Hebreus capítulo 2, versículo 1. Aqui o autor já faz uma comparação, irmãos, de Jesus com os anjos. Por quê, irmãos? Porque são duas autoridades. Ele vem citando aqui duas autoridades. Os anjos, que foram autoridade no Antigo Testamento, e Jesus, que é autoridade no Novo Testamento. E aí vem dizendo aqui, ó, portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum
nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuído por sua vontade? Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres? O filho do homem para que o visites? Tu fizestes um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroastes, e constituíste sobre as obras de suas mãos. Todas as coisas lhe sujeitastes debaixo dos seus pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte. Por quem, irmãos? Por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Quem é, irmãos? Jesus. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Então, isso Jesus fez. Ele manifestou o nome do Pai a todos nós, irmãos. Então, ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Por quê? Nós somos filhos do mesmo Pai hoje. Porque Jesus, ele trouxe a palavra do Pai, essa palavra que ele trouxe nos gerou filhos de Deus. Então, assim como ele veio como filho de Deus, nós também somos filhos de Deus. E se ele não se envergonha dos irmãos, nem de mim, quem somos nós para se envergonhar, irmãos? Então, nós também não podemos se envergonhar. Porque nem Jesus se envergonha. E quando nós olhamos para um irmão, para uma irmã, muitas vezes cometendo uma transgressão, uma falha, a gente pode até achar o fim do mundo, né, irmãos? Mas na verdade, não. Na verdade, Jesus, quando olha para nós, ele olha para nós, irmãos, como seus filhos mesmo, né? Quando fala irmãos aqui, é porque ele veio como filho, né, irmãos? Então, ele vê dessa forma. Nós também devemos ver, irmãos. Então, aqui, quando o autor aqui, ele vem citando Jesus, ele vem pondo Jesus num patamar muito mais elevado do que os anjos, porque os anjos fizeram uma obra lá, e a palavra dos anjos, irmãos, permaneceu firme. Até hoje ela está firme. E todo aquele que desobedece tem a retribuição do erro, a retribuição da desobediência. Aqueles que se convertem a Cristo recebem o poder, né, irmãos? Ser feito filhos de Deus, segue adiante, justificados e consegue vencer pelo poder de Deus. Então isso nós temos que ter em mente, irmãos, sempre. Valorizar o sangue derramado por nós. Valorizarmos aquele que nos tirou daquela situação que nós estávamos. Porque os homens não veem isso, irmãos. E muitos cristãos também não veem isso. Só vê a realidade que vive, olha para as lutas, dificuldades, olha para a mesmice, né, irmãos? Porque é sempre a mesma coisa. A impressão que dá é que nada muda, a palavra é sempre a mesma, os irmãos são sempre os mesmos, e muitas vezes pode se parecer, irmãos, algo pequeno, mas não é não. Né? A obra que Jesus tem em nossas vidas é obra grandiosa, irmãos. O fato de se conhecer a verdade, o fato de você conseguir lá no Antigo Testamento e ver uma obra de iniquidade que foi feita lá, irmãos, e que aquele que foi iníquo ali, aquele que fez uma obra de iniquidade, se passou por Deus ali, e até hoje ele é tido como Deus, como Senhor, por muitos aí que se dizem estudados, letrados, irmãos, isso sim é um absurdo. A vida que o cristão verdadeiro leva, isso não é absurdo, isso está escrito. Quando a palavra fala, muitos são chamados, poucos são escolhidos. O que isso quer dizer, irmãos? Que Jesus, ele vem, o Novo Testamento vem chamando pessoas, homens e mulheres. Agora, escolher essas pessoas, aí é a questão, irmãos. Porque escolher é separar. Escolher é tirar da onde? Do mundo. Então, tirar a pessoa do mundo, irmãos, isso aí que é o problema. As pessoas não querem ser tiradas do mundo. Elas querem estar enraizadas no mundo. Quando se leva a palavra a elas recebem com alegria. Mas os cuidados dessa vida é como se o coração dela tivesse cheio de espinho mesmo, irmãos. Então a dificuldade é essa. Então só os verdadeiros mesmo que vão seguir até o fim, irmãos. Só os verdadeiros. É só aqueles que estiverem dispostos a abrir mão de tudo. É só aqueles que estiverem dispostos mesmo a padecer por Cristo. São os que vão vencer. Não tem outra forma. O reino de Deus, ele é tomado à força. Todo homem emprega força. Por quê, irmãos? Porque é algo grandioso. É grandioso. O fato de Jesus dar vida por nós, o fato dele
nos justificar. Para que isso serve? É para nós conseguirmos seguir adiante. Porque senão, quando Jesus venceu o maligno, venceu esse mundo, venceu a lei lá na cruz, quando ele ressuscitou, ele teria acabado com tudo e teria levado os discípulos dele com ele. E estava tudo certo, mas não foi isso. Ele deixou uma palavra. E quem crê nessa palavra vai ser justificado para poder cumprir essa palavra, irmãos. Então a justificação que nós recebemos é para isso. É para nós podermos padecer por Cristo. Para isso que serve a justificação. Para isso que serve o sangue derramado por nós. É para nos remir de toda iniquidade. Purificar, irmãos, purificar. É um povo escolhido, é um povo purificado para poder seguir adiante e vencer o maligno. Senão seria muito simples. Seria muito simples, irmãos. Imagine se tudo terminasse no batismo nas águas. Não seria muito bom, irmãos? Eu criei em Jesus, recebi o Espírito Santo, aí eu vou lá, me batizo, desço as águas, sepulto a velha criatura ali, nasce uma nova criatura, e eu vivo ali pela fé no poder de Deus, e ressuscito, né, pela fé no poder de Deus, e pronto, acabou. Ali já posso, não é isso não. Ali é o começo da caminhada, irmãos. A partir dali, a pessoa tem Espírito Santo, tem uma graça derramada sobre a vida dela, tem a justificação de vida, e o maligno não pode tocar nela, irmãos. Mas ela também não pode ceder para o maligno. Esse que é o ponto, né? Esse que é o ponto. Irmãos, Colossenses capítulo 2, versículo 4. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Irmãos, isso aqui é o que mais tem, viu? O que mais tem? As pessoas elas têm palavras persuasivas, palavras bonitas, palavras que quem olha assim fala, não, está falando a verdade, ó. Não, faz sentido, isso aí faz sentido. Olha o que ele falou, olha, ele tem sabedoria, ele tem Espírito Santo. Irmãos, vê de novo aqui, ó. E digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em quem, irmãos? Em Cristo. Aqui o apóstolo Paulo está falando para esse povo aqui, né? O apóstolo Paulo não estava junto com eles ali, não, mas estava sabendo da situação deles e sabendo como eles andavam ali. Mas também o apóstolo Paulo sabia que tinha pessoas ali querendo enganar eles, né, irmãos? Versículo 6, ó. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Olha só que coisa, irmãos. Então, nós também recebemos o Senhor Jesus, mas nós temos que andar em quem, irmãos? Andar nele. Arraigados, olha só, versículo 7. Arraigados, edificados nele e confirmados no que, irmãos? Na fé, no entendimento, irmãos, no conhecimento da verdade, na obediência à verdade, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo as tradições dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Isso aqui tem hoje, irmãos. Acontece hoje. As pessoas querendo conduzir os cristãos segundo os rudimentos do mundo, segundo doutrinas várias aí, e não segundo o que Jesus ensinou. Isso tem demais, irmãos. Versículo 9, ó. Porque nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne. Mas qual circuncisão que nós temos, irmãos? A circuncisão de Cristo. Então nós temos a circuncisão de Cristo. Irmãos, circuncisão foi um sinal lá no Antigo Testamento do pacto de Abraão com o Senhor lá, com o anjo lá, né, irmãos? Então o anjo lá fez um pacto lá com Abraão e impôs ali um sinal. Qual é o sinal? A circuncisão. Então essa circuncisão, os homens com 8 dias de idade, né, nosso menininho ali já passou, já tinha passado já da idade. Com 8 dias tinha que ser circuncidado, né, irmãos? Então era o sinal que eles tinham com o anjo lá. E nós, irmãos, lá tinha um pacto lá, e o sinal desse pacto aí era a circuncisão. E nós? Vamos lá, depois a gente marquem aí, irmãos, depois a gente volta aqui. Vamos ver essa situação lá, irmãos. Gênesis, tem algo interessante, irmãos, aqui, é 17. Gênesis capítulo 17, o versículo 10, irmãos. Diz assim: Este é o meu concerto, que guardareis entre mim e vós e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado, e circuncidarei a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal do concerto entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois será circuncidado, todo macho das vossas gerações, o nascido na casa, o comprado por dinheiro, e qualquer estrangeiro que não for da tua semente. Com efeito,
Versículo 13, ó, presta atenção, irmãos. Com efeito será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. E estará o meu conserto aonde, irmãos? Na vossa carne, por conserto perpétuo. Então, a carne do ser humano ali estava marcada, né, irmãos? Estava marcada ali com um sinal, e esse sinal, a circuncisão, era o sinal do conserto ali, que os homens ali tinham com o anjo. Vamos voltar lá onde nós estávamos, irmãos? Colossenses? Com o anjo. Então, a carne do homem era marcada. Irmãos, hoje, em Cristo, não é a nossa carne que é marcada. Hoje nós temos também a circuncisão de Cristo, mas onde que é essa circuncisão, irmãos? É no entendimento. Então hoje nós entendemos. Jesus ele nos dá também uma direção, né, irmãos, para nós seguirmos. Versículo 10. Colossenses capítulo 2, versículo 10. Estais perfeito nele, que é a cabeça de todo principado, potestade, no qual também estar circuncidado com a circuncisão, não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Versículo 12. Ó, sepultado com ele no batismo, nele também ressuscitastes, pela fé, no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Irmãos, quando Jesus ele nos dá o mandamento dele, ele diz, ó, lá em João capítulo 13, né, versículo 34, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Então, qual o sinal? Um dos sinais que nós temos que prova, né, irmãos, que nós somos discípulos de Jesus, somos filhos de Deus. Qual é? Amar uns aos outros. Esse é um sinal que nós carregamos. Então, quando nós amamos uns aos outros, nós somos conhecidos como discípulos de Jesus, aqueles que aprendem de Jesus, aqueles que são como alunos, não é, irmãos? Que aprendem de Jesus. A fé, nós temos fé, irmãos. Quando nós ouvimos a palavra da verdade, nós cremos, nós somos selados com o Espírito Santo. Nós temos um selo, irmãos, um selo. Então, quer mais que isso, irmãos? Então, não está na nossa carne, como a circuncisão lá. Mas nós temos muitas coisas que provam que nós somos filhos de Deus, somos alunos de Jesus, discípulos de Jesus. E aí vem dizendo aqui, ó, versículo 13, ó. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, o que aconteceu, irmãos? Vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou no meio de nós, cravando-a na cruz. Então essa cédula é a lei, né, irmãos? Jesus, quando ele vai para a cruz, ele crava a lei na cruz. Então tira a cédula que era contrário ao ser humano. Então o ser humano tinha uma natureza ali carnal, diabólica, e a lei vinha contrariando tudo aquilo, falando assim, ó, se você fizer isso, você está pego. E o ser humano ia lá e fazia. O outro ia lá e fazia. Descumpria a lei. Não conseguia cumprir a lei. Jesus vai lá, irmãos, e aboliu a lei para todo aquele que crê nele. Então cravou a lei na cruz. Versículo 15, ó. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Então, os principados, potestades, os anjos, demônios, irmãos, ficaram expostos, perderam o poder ali. E quando fala perder o poder, é sobre aqueles que creem em Jesus, irmãos. Porque a gente olha para o mundo, a gente vê o poder que o maligno ainda tem. Tem muito poder, mas não tem todo o poder. Não é, irmãos? Então, aquele que serve a Jesus, aquele que está seguindo após Jesus, tem que ser agradecido, irmãos. Agradecidos pelo Senhor que nós servimos. Porque Ele é misericordioso, a graça veio por Ele, a verdade veio por Ele, porque lá no Antigo Testamento está o erro, está o engano, está a mentira. Aí podem perguntar assim, então quer dizer que o que está escrito lá é mentira? Não, o que está escrito lá é verdade. Tudo aquilo aconteceu mesmo. Só que no Antigo Testamento existe uma falsa sensação de segurança, uma falsa sensação de misericórdia, uma falsa sensação de graça. Porque muitos podem dizer, mas o Senhor agiu com graça na vida do fulano, agiu com graça na vida do ciclano, acompanha a trajetória dele e vê se foi assim. Porque as pessoas pegam um texto isolado, lá uma passagem isolada, e acham maravilhoso. Pega os homens lá do Antigo Testamento, aqueles que tiveram aparência boa, e vai estudar a trajetória deles lá, pela palavra mesmo lá, para ver quem foram eles. Para ver quem foram. A atitude deles qual foi? Como foi? Se contar a parte bonita de Davi, irmãos, se contar a parte bonita de Davi, todos podem dizer, Davi foi um homem muito firme ali e tal, ele creu em Deus, ele obedeceu, ele foi obediente, ele era humilde diante de Deus, pode falar o que quiser, mas pega a história dele toda ali para ver quem foi ele. Pega Salomão, pega Moisés,
Ah, Moisés, olha, o povo preferia falar com Moisés do que falar com o Senhor, porque o povo tinha medo do Senhor. É verdade, está escrito mesmo. Só que Moisés, por muitas vezes também, ele chutou o balde lá, irmãos, e matou gente, e fez e aconteceu. Então, tem o outro lado dele. Ah, mas José foi um homem de Deus. José, olha, vê a história toda de José. Vê se é toda linda assim mesmo. Vê se ele sempre se comportou ali fiel a Deus e simples e humilde com os homens e ajudou todos os homens, todos, não. Né? Então tem tudo isso, irmãos. Tudo isso. Agora, quando você vem para o Novo Testamento, aí sim. Aí você vê uns homens falhos, que nem foram os discípulos, homens falhos, mas com o mestre, ele andando com eles, ensinando eles o tempo todo. E quando eles receberam o Espírito Santo, irmãos, o Espírito Santo fez uma obra extraordinária na vida de muitos através deles. Então, aí sim, a gente vê homens de Deus ali mesmo, né? Agindo com misericórdia, agindo com postura, com posição, aí sim. Então, o Novo Testamento, irmãos, é luz. Luz para todo aquele que quer ir lá nas trevas e entender alguma coisa lá, irmãos. Porque o Antigo Testamento é trevas. O Novo Testamento diz que a palavra dos profetas ali, quando eles profetizavam acerca de Jesus, era uma pequena luz. Uma pequena luz. E hoje, quando nós vamos lá, nós vamos com luz e conseguimos entender alguma coisa ali, irmãos. Alguma coisa, não tudo. A gente não entende tudo. Ainda bem, né, irmãos? Porque se qualquer um de nós conseguisse entender tudo, talvez a soberba quisesse tomar conta da gente, né? Mas Deus é misericordioso e Ele faz o que é certo. Então nós somos limitados, sabemos muito pouco daquilo que deveríamos saber, mas é o suficiente para a nossa salvação, irmãos. É suficiente para a nossa libertação todos os dias. E não se enganem com o mundo, não se enganem com as aflições, não se enganem com as lutas, irmãos. Tudo passa, tudo passa. Tem coisas que por si só se resolvem, irmãos. Por si só. O mundo é assim, os demônios são assim. Os demônios, eles usam pessoas para nos atacar, para nos afligir, usam pessoas para tirar, abalar a estrutura do cristão. E se o cristão se manter firme, os próprios demônios, eles se acertam entre eles e o mundo se acertam. E o cristão, ele vai, segue adiante. Quando a palavra fala que quando o povo judeu lá queria matar Jesus e ele se ocultava no meio da multidão, irmãos, a mesma coisa acontece com a gente. Se a gente conseguisse ver o tanto de demônio que está ao nosso redor querendo acabar com a nossa vida, e aí nós seguimos adiante e nem enxergamos eles, né? E seguimos. E o Espírito Santo é sobre nossas vidas. Mas nós temos que ser agradecidos, irmãos, todos os dias. Amém? Jesus abençoe grandemente os irmãos e derrame graça a cada dia. Em nome de Jesus. Irmão Luiz?